O que falta ainda esclarecer e o que ainda falta ser investigado nessa fraude bilionária no INSS, que tirou milhões de reais das contas de aposentados, aposentadas, pensionistas? Este escândalo dessa fraude, aonde foi roubado dinheiro da conta dos aposentados e das pensionistas. Olha, gente, quem é capaz de montar uma operação, um esquema criminoso para tirar dinheiro de aposentado e pensionista, realmente merece ser identificado, pagar criminalmente por cada centavo que foi roubado. Mas vamos tentar entender um pouco, gente. Eu acho que ainda tem questões que precisam ser melhor esclarecidas. E eu tenho certeza que no decorrer da investigação, a Polícia Federal vai nos trazer esses elementos. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui algumas destas questões, né? Então, em primeiro lugar, vamos lá. Existe uma coisa chamada canal de desconto, né? O que é um canal de desconto? Um canal de desconto é quando uma instituição, um sindicato, uma seguradora, uma financeira, uma farmácia, ela tem uma autorização para descontar no contra-cheque do servidor público uma determinada despesa. Isso existe há muitos anos. Isso existe nas prefeituras, no governo do estado e mesmo no governo federal, né? E muitos desses canais de desconto são coisas absolutamente legais, né? Eu me recordo quando eu fui secretário da Fazenda da Prefeitura, secretário das Finanças da Prefeitura de Santa Maria, nós tínhamos canais de desconto em farmácias. Quando eu fui vereador em Santa Maria, nós tínhamos canal de desconto na Câmara de Vereadores em farmácias. O servidor comprava, o Armênia lá de Santa Maria deve lembrar, o Jordano lá em Caçapava. Então, o canal de desconto é uma coisa que sempre existiu. Os sindicatos, clube social, às vezes tem um clube dos servidores, que o servidor era associado, plano de saúde, né? Então, não é o problema de existir canais de desconto. E o canal de desconto é uma coisa que dá uma segurança muito grande para o prestador de serviço, porque o desconto já é feito, né, pela própria prefeitura, pelo governo do estado, pela União, né? Muito bem. O que acontece? Pelo que a Polícia Federal investigou, pelo que a imprensa está dizendo, ali no governo do Temer, começou no Temer, e depois cresceu no governo Bolsonaro, um conjunto de entidades que foram criadas, ou de, né, procedência duvidosa, entidades que ninguém sabe se de fato existem, ganharam canais de desconto no INSS, ganharam autorização para descontar de aposentados e pensionistas mensalidades. A primeira questão, tem que existir um processo lá interno no INSS, alguém concedeu, nós temos que saber, temos que descobrir quem é que concedeu um canal de desconto para uma entidade fantasma dessas. Quando foi concedido? Quem concedeu? Quem eram as pessoas envolvidas nesse processo? Aí já é o início importante de uma investigação, certo? Segundo lugar, né? Existia uma regra, olha só como isso é importante. Existia uma regra que todos os anos, era anual, essa autorização para o desconto tivesse que ser renovada. Então, o servidor, todos os anos, ele precisava renovar a autorização de desconto. Isso dava uma garantia, uma segurança maior para os servidores, para os aposentados, para as aposentadas, para evitar fraude. Aí teve uma norma, olha e vejam a gravidade disso. Teve uma norma, uma portaria lá no governo Bolsonaro, dizendo que
esta validação, essa renovação poderia ser feita a cada 3 anos. Não era mais anual. Era 3 anos. E começaram a surgir denúncias, então, de pessoas que estavam sendo descontadas sem ter autorizado a esse desconto. Aí eles criaram, né, uma regra, dizendo, não, a autorização não é por 1 ano, é por 3 anos. Então ele fazia uma fraude já por 3 anos. Aí teve uma segunda mudança, que dizia que 3 anos a partir da última autorização. Isso levava até 2025 as autorizações que estavam em vigor. Mas tem um fato que eu considero extremamente grave, que eu quero entender melhor. Em dezembro de 2022, no último mês do governo Bolsonaro, um ex-deputado chamado Luiz Miranda, que era deputado pelo DF, vocês lembram do cara que morava nos Estados Unidos, que se elegeu só pela internet? Muito bem, esse Luiz Miranda, no último mês do governo Bolsonaro, tinha uma medida provisória sobre outros assuntos, e ele incluiu um artigo nessa medida provisória, dizendo que não havia mais prazo, não era mais 1 ano nem 3 anos, as autorizações eram para sempre, desde que, né, não houvesse uma manifestação expressa do aposentado e da aposentada, dizendo eu não quero ser descontado, esse desconto ficava para sempre. Então o que era 1 ano, eles aumentaram para 3, e depois desse Luiz Miranda, no último mês do governo Bolsonaro, mudou a lei, tornando permanente. Ou seja, não havia mais a necessidade de renovação. É claro que isso foi encomendado, gente. Foi encomendado por quem? Tem que ser investigado. E não é difícil para a Polícia Federal rastrear o caminho desse dinheiro. Então essas entidades ganharam o canal de desconto, passaram a incluir nomes sem autorização das pessoas e mudaram, por força de normas internas do INSS, durante o governo Bolsonaro, e depois por lei, aprovando essa medida provisória, acabaram com a capacidade de fiscalizar, porque não era mais anual, não havia mais a necessidade de renovação anual dos descontos. Aí o aposentado, o pensionista, aparecia um desconto. O que ele tem que fazer? Ele tem que ligar para o 0800. Meu amigo, sabe o que tu ligar para o 0800 do INSS para tentar discutir com o INSS que tinha um desconto de R$30, de R$40 no teu contra-cheque? Você sabe, isso é absolutamente impossível de dar certo. Então, esses milhões de reais que foram fraudados, que foram roubados, eles ainda criaram um mecanismo perverso onde a pessoa não conseguia sequer reclamar que estava sendo roubada. Então foi isso que aconteceu. Agora, vamos lá. Quem concedeu o canal de desconto? Quem concedeu? Segundo, quem mudou as normas internas? Primeiro, para não ser mais anual, ser a cada 3 anos, depois mudaram essa também, e por fim, por que razão esse deputado, Luiz Miranda, introduziu um artigo numa medida provisória sobre outro assunto, em dezembro do ano da saída do Bolsonaro, dizendo que as autorizações eram para sempre, eram eternas? Evidente, gente, evidente que aí tem, né, muita coisa para ser investigada e muita coisa para ser esclarecida. Então, na medida que essa investigação avançar, eu tenho certeza que muitos outros personagens vão aparecer. Vocês viram que foram apreendidos Porsche, Ferrari, com servidores. Aliás, um aspecto importante aí. Bom dia, Ricardo Stucker. Prazer em ter você aqui prestigiando o nosso bate-papo com o nosso pessoal, né? Essa turma, muitos desses que foram afastados, são servidores de carreira. São servidores de carreira do INSS,
que já estavam lá e que permaneceram lá e que, portanto, conhecem por dentro os detalhes do funcionamento do INSS, né? E sabem como montar essa fraude, como foi montada essa fraude. Agora, o presidente Lula, o governo do presidente Lula, gente, teve a coragem de enfrentar essa realidade e acabar com esta farra, acabar com essa farsa. Foi o nosso governo. Foi o nosso governo que teve coragem de botar a Polícia Federal, a CGU, para investigar e chegar na quadrilha, chegar no esquema criminoso que fraudou bilhões de reais. Mas, como eu disse, a investigação precisa avançar. A investigação precisa continuar. E nós precisamos saber quem são, né, os cabeças dessa história, quem é que planejou e organizou esse esquema criminoso, essa trama criminosa. Tudo isso tem que ser esclarecido, gente, né? Porque nós estamos falando aí de 6,3 bilhões de reais em desconto no último período para estas entidades. Repito, tem canais de desconto que são sérios, importantes e necessários. Nós estamos falando aqui de outra coisa. São entidades fantasmas, são entidades que não têm nenhuma função, que foram criadas para roubar dinheiro dos aposentados, aposentadas e pensionistas. Então, meus queridos amigos e amigas, é muito importante essa ação da Polícia Federal, é muito importante essa ação da CGU, essa determinação do governo do presidente Lula em investigar essa ação criminosa, mas nós temos que levar ela às últimas consequências e sabermos cada passo desse processo criminoso, por quem ele foi conduzido e quem foram os beneficiados. Porque um esquema como esse não funcionaria sem uma engrenagem muito bem azeitada dentro da máquina, e esta engrenagem funciona com certeza na base do dinheiro. Na base do dinheiro. Então eu acho muito importante essa investigação, porque ela, né, ela cessa o roubo dos aposentados e das aposentadas. Esse dinheiro tem que ser devolvido, esse dinheiro que foi roubado tem que ser devolvido para os aposentados, aposentadas, para os pensionistas e para as pensionistas, e nós temos que ir, Thiago, atrás de quem roubou. Já foi apreendido, né, um valor importante, foram apreendidos imóveis, carros, mas perto do que foi roubado, a gente precisa ainda investigar muita coisa e esclarecer muita coisa. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Muito correta, muito importante, e é essa determinação do presidente Lula que tem que orientar para que a Polícia Federal e a CGU avancem com rapidez e que a gente possa chegar em todos os envolvidos em passo a passo deste esquema criminoso. Um grande abraço para vocês e um ótimo domingo.